João Gomes, ele começa no banco e falou-se que ele sentiu uma dor no pé. Eu até apurei a situação, parece que não teve essa dor no pé. Parece que foi uma opção, porque ele entrou no jogo. Nossa, que fumaça. Ele entrou no jogo depois. E o João Gomes está bem, está jogando bem. A pergunta é, será que pode ter até um pedido da diretoria, tipo assim, pro Paulo Souza? Ó, vamos testar o Andrés Pereira? Aí é muita especulação, né, Pilhado? Pô. Não, aí Ué, não. Mauro, então será que bababá? Eu tô fora então disso. ele coloca. Especula você aí não. Ele coloca Aí é três muita volantes. especulação, Ele cara. É um coloca exercício três de volantes. imaginação. Ele coloca não três foi volantes. volante. O Flamengo jogou 4-2-3-1. Tá bom. Ele Linha de tirou o João 4, Gomes, dois que é o volantes. melhor Thiago volante. Maia, péssima atuação, aliás. Então. Né? Tava pedindo passagem, querendo oportunidade, não foi bem. Arão, aí na frente. Everton Ribeiro na dele, na direita. Andrés por dentro e pela esquerda, Bruno Henrique. Bruno Henrique jogando na linha de meias. E na frente o Gabigol dormindo ali, não participou do jogo. Essa foi a escalação. Aí depois ele pôs o João. Agora ele pode ter sentido o pé, ele pode várias coisas, ele pode pensar... Não foi a informação que eu recebi, ele pode, ele pode pensar, eu quero... Não, é suposição. Gente, nesse vídeo de react que estamos fazendo hoje, nessa sequência que estamos fazendo do programa da Jovem Pan, Bate Pronto, Mauro, Vanderlei Nogueira, Vampeta, Thiago Asmar, debatem sobre Paulo Souza no Flamengo e as forças estranhas que estão acontecendo. Nós sabemos já, percebemos já, que os jogadores vêm fazendo, né, uma pressãozinha por não rolar uma química com o Paulo Souza, por estar tirando alguns titulares do Flamengo. Estão fazendo já uma forcinha para o Paulo Souza cair. Né? A rescisão do Paulo Souza é muito alta, mais de 20 milhões de reais. Então, acho que essa queda de braço, os jogadores, os caciques, os senadores do Flamengo estão começando a perder. Né? Existem situações, pressões externas para que Paulo Souza venha a ser demitido do Flamengo. Então vamos analisar. Vamos ver pelo programa, tem muita coisa esclarecedora nesse programa sobre o que vem acontecendo no Flamengo. Aproveita, curte, compartilha e comenta também sobre o que está acontecendo no Flamengo e sobre os acontecimentos desse programa. Ele pode pensar, eu quero o cara no sábado. Se ele tivesse sentido dor agora, no achar pé, que a diretoria pediu supostamente, tá bom, acho que não. Mas se ele tivesse sentido dor no pé, ele não teria entrado no jogo. Depende. Não depende. Eu acho que foi a opção do treinador. A escalação depende. Foi a opção que eu perguntei pro Bruno, eu falei, Bruno, não, que seja a opção do mas treinador. Então por que vaza que foi dor no pé? Se não foi dor no pé. Pergunta quem vazou. Você escutou o Paulo Souza falando que foi dor no pé? Alguém passou pra imprensa que foi dor no pé, mas quem passou? Quem passou? O clube. Quem passou? Mas quem passou? Quem passou? E lembra do áudio contra o Rogério Ceni? O cara do áudio foi demitido logo depois. Que credibilidade tem aquele sujeito que ninguém nunca ouviu falar, que trabalhava no centro de inteligência, comandado pelo Fabinho Soldado, que agora é gerente de futebol. O centro de inteligência que já demonstrou incompetência quando antes do jogo Flamengo Sport escalou do relatório pré-jogo, né? A zaga do Grêmio entregaram para o Rogério Ceni. O estudo do esporte. O Bruno é o técnico. Ó, Bruno, tá aqui, ó. Aí o Bruno olha, cuidado com Kahneman e Jeromel. Peraí, mas esse foi o jogo passado do Grêmio, o próximo é o Sport. Quer dizer, olha que coisa bizarra. Esse departamento onde trabalhava essa pessoa, que vazou um áudio. Aí o áudio, que credibilidade tem esse áudio? Quem é essa pessoa? A palavra dele pesa mais do que de qualquer outra pessoa. Mas tem então, quando alguém vaza, o João Gomes ser reserva no quando Flamengo? alguém vaza essa informação, se ela for mentirosa, depende do interesse de quem vaza. Mauro. Mas quem vaza? Mas é o clube. Quem vaza é o clube. Eu acho que o treinador escalou... Mas quem do clube? Alguém que queira, de repente, prejudicar o treinador? E se for a opção dele? Ele tem o direito de fazer a opção. Ele tem o direito, mas é invenção de novo. Não é invenção, ele tem um jogo no O João Gomes é o melhor volante do Flamengo hoje. O João Gomes é o jogador que mais desarma e mais participa do jogo. De volta à Rádio Jovem Pan, seguimos agora na rádio e no YouTube. Fala, Mauro. Mas não cria, tem limitações. É um jogador que participa, ele desarma, ele é voluntarioso, o garoto joga com uma vontade incrível. Mas ele não é um jogador que cria, por exemplo. Pode ser uma opção do treinador. O treinador falou, eu preciso de um outro tipo de time. Perdeu o Fla-Flu, falou, vou começar diferente. Vou guardar o garoto para sábado, que o Atlético Goianiense meteu 4-0 ontem na LDU. 4-0 na LDU. Então ele pode pensar, eu quero o moleque inteiro pro jogo de sábado, que é mais difícil do que o jogo de ontem. O Atlético é melhor do que o Sporting Cristal, o Atlético campeão goiano. Então ele pode ter pensado, não, eu vou administrar que eu quero esse garoto inteiro no sábado. Ele pode ter sentido uma dorzinha, uma coisa que, de repente... Muito incômodo. Não quero. Aí durante o jogo ele pensou, cara, eu preciso dele.
Tá muito mal. O Thiago Maia não jogou nada. Eu vou ter que lançar o garoto, senão eu vou perder esse jogo. São várias situações. A gente pode especular 1000 coisas aqui. Agora, quem vaza a informação, se não for uma coisa passada oficialmente ou pela própria comissão técnica, vaza com que intuito? Não sei. Eu não sei. O trabalho que é feito contra o técnico é muito claro. Tem muita gente remando contra. Ontem o Jornal Extra fez uma capa que, assim, eu tenho dito isso há algum tempo isso. O jornalismo impresso, onde eu comecei praticamente, comecei no rádio, depois fui pro jornal impresso. Ele abraça a irrelevância já há algum tempo. Em todas as áreas, política, economia, futebol, tem cada matéria que sai, com raras exceções de alguns colegas que fazem um bom trabalho. A capa do Jornal Extra ontem, que fez 24 anos, se não me engano, de existência, lá no Rio de Janeiro, enumerava 7 erros na capa do Paulo Souza. Parece ser feita pela assessoria dos jogadores, da Panela, né? Tá aí a capa do Extra. Tem uma que é divertida, Diego Alves barrado, um erro, pela história no clube, então o Zico tem que jogar. O Zico acabou de fazer uma cirurgia, tá caminhando bem, que bom, né? Que ele tinha vários problemas ali na região da bacia. Colocou o Diego Alves para escanteio sem respeitar a história do goleiro que deve virar terceiro opção. Então, peraí, então ele vai jogar a vida inteira. Traz o Zico de volta. Põe o Zico pra jogar a história no clube. Tem dificuldades... Ora, bolas. No é brincadeira. É brincadeira. Isso é o quê? Isso não é o caça-clique, porque isso vai pra internet também. Então quem é que vaza isso? Quem é que... Eu não sei. Tem um trabalho muito forte. Aí tem grupo de WhatsApp, né? De ex-jogadores, alguns... tem até microfone à frente, tem o grupo de WhatsApp com técnicos, ex-técnicos, que comemoram quando, por exemplo, o técnico português perde para um técnico brasileiro. Tem gente que vai e faz campanha explícita contra. É a reserva de mercado. Tem muito mais coisa em jogo. O fracasso do Paulo Souza interessa a muita gente, fora e dentro do Flamengo, porque não querem renovação do futebol brasileiro, querem garantir a reserva de mercado para os técnicos daqui, que não procuram melhorar. Então tem muita coisa em jogo. A vitória do Abel Ferreira sobre o Ceni é péssima para muita gente. Foi um português que deitou e rolou sobre um técnico brasileiro promissor e bom. O Ceni é um bom técnico. Então tem muita coisa em jogo. Tem gente dentro do Flamengo que torce contra e tem muita gente fora que torce contra, que não quer mudanças, não quer avanços, querem que tudo continue como está, porque para essas pessoas é conveniente. E essas pessoas estão no meio do futebol, na imprensa e trabalhando em clube ou esperando uma oportunidade de voltar para clube para fazer maus trabalhos, como vem fazendo há muito tempo. O próprio Domenech Torrente tinha gente está com 29.500 pessoas simultâneas, já batemos 30 mil. Então deixa seu like, hein? Vamos bater 10 mil likes aí no Bate-Pronto de hoje. Pode falar, Não, só o próprio Domenech Torrente nessa linha, isso é verdade, que acontece às vezes de jogador que é comentarista, que às vezes, e fora do microfone também. O Domenech, você pode contestar o trabalho dele no Flamengo de várias maneiras, mas eu ouvi várias vezes de mais de um comentando que o jogo posicional é um jogo quase de pebolim, estático. Isso aí é desinformação. Você pode não concordar, fazer várias críticas. O trabalho dele tem muitas coisas serem criticadas. Mas eu estava explicando como se o jogo dele fosse, o cara que está na esquerda é proibido de sair daqui, o cara que é da direita é proibido, e são pessoas do futebol, que têm conhecimento, teoricamente deveriam ter conhecimento e tentar explicar para as pessoas. E explicavam de maneira assim, parecia que o cara, se você sair da ponta direita, você vai sair do time, se você sair perto da linha lateral, você vai sair. Não era bem assim, né? Olha, tudo isso que foi dito aqui é a pura verdade, é o mundo real. Só tem uma coisa que, na minha opinião, pode minimizar essa bagunça toda, que é o comportamento de uma diretoria. Porque você não pode controlar a rede social. O Mauro tem razão. Nos últimos tempos, não é coisa de hoje, nos últimos tempos estão confundindo algumas funções. Assessoria de imprensa, assessoria de comunicação e o trabalho de repórter / jornalista. Estão confundindo. E a própria legislação diz que são coisas diferentes. Né? É óbvio. Então, existe realmente isso que foi dito aqui. E quem é que pode dar um freio nisso tudo? Um comportamento firme, né? E convicto de uma diretoria. E não é o que acontece. Tudo isso que nós estamos achando absurdo, criticando aqui, tem a porta aberta de diretorias. Não é do Flamengo só, são de todas elas. As coisas que acontecem, tipo treino aberto ou treino fechado. O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, deu declaração claramente que ele era contra o treino aberto, aquela festividade 24 horas antes da decisão do título. Por quê? Porque ele deve ter aprendido em 2006, que ele estava no grupo da seleção brasileira, quando teve aquela palhaçada em Vegas, na Suíça, feita pela seleção brasileira. E aquilo, evidentemente, tá certo? Deve ter, quem presta atenção, fala, nunca vou fazer isso porque é uma lambança que não tem tamanho. Enquanto isso, a outra torcida tentou fazer a mesma coisa no Palmeiras, e para não ter confronto,
não foi autorizada, mas foi lá, recebeu um tchauzinho dos jogadores na porta do treinamento, vamos torcer, ótimo, maravilhoso, e os caras voltaram para trabalhar. Pronto, então é exatamente isso. Quando tem a porta aberta por dirigentes que jogam mais para a galera do que para fazer um trabalho sério, profissional, alguma coisa pesada para valer, boa para a empresa ou para a instituição esportiva, acontece isso. Quer dizer, o Flamengo, nós estamos falando do Flamengo, cara. Flamengo que deu um show aí, recuando um pouquinho só no tempo, a gente parava para ver o Flamengo. Agora é só confusão, né? E é só início. E o professor Paulo Souza, como outros treinadores, é refém. Ele é refém. E claramente, já foi dito aqui, ele está sentindo que a batata está assando. Como ele vai segurar essa barra, não se sabe. Você vai segurar. A gente não sabe. Mas agora, a batata dele está assando. Passando para você, Vamp, eu acho o seguinte, eu acho que dá para você sim culpar jogadores, tem que ser culpados, mas também acho que não dá para também excluir totalmente a culpa do treinador. Não dá. Eu sigo falando, a galera xinga, a galera questiona, pode xingar, eu gosto é disso. Aqui a gente tem que ter pensamentos diferentes. Mas quem tá tirando a culpa do treinador? Paulo, se tira muito. Culpa. A batata tá esquentando pro treinador. Não, claro o treinador tá sendo juntado pelos jogadores. Quem é que tá Só dizendo? que ele chegou. Ele tem a parcela de culpa, ele comete erros também. Ele chega e não organizou o time do Flamengo. O Flamengo nunca jogou bem com o Paulo Souza, tirando 2 jogos. Que foi contra o Bangu. Não, 3. Bangu, Botafogo e Atlético Mineiro. Ele jogou bem esses 3 jogos. Mas quais são os jogos que você pode tirar muitas conclusões? Justamente os jogos que, na reta final do campeonato, quando veio os clássicos contra o Vasco, o Fluminense, foi justamente quando começou a deteriorar. Foi justamente quando o Diego Ribas não jogou mais, como o Diego Alves ficou de vez como reserva, quando o Everton Ribeiro perdeu a posição de vez e virou reserva, entrando eventualmente. É uma coincidência? Será que é uma coincidência? Eu estou falando dos caciques do time, o Arão passou a entrar e sair do time. Será que isso é uma coincidência? É uma pergunta que eu faço. Eu não acho coincidência. Eu acho sim que o jogador tem que levar culpa, tem que ser cobrado. Mas acho que o treinador também tem. Claro. Porque o treinador veio a peso de ouro, diga-se de passagem, é caro, ganha um salário alto, e ele começou esse trabalho. Ele perdeu o comando. Perder o comando também é parte do treinador. Mas quando ele perde o comando. Mas qual a solução? Ele o que você faria no lugar dele? Ele tem um chefe? Tem, claro que tem. Pô, se o chefe é a diretoria de futebol. Claro, se ele tem que sentir que está realmente apoiado pelos dirigentes. E outra coisa, ele veio, é verdade, veio porque, primeiro, é um técnico que o Flamengo entendeu que é importante, não era a primeira opção, você sabe disso, todo mundo sabe, mas não importa, trouxeram o Paulo Souza, ok, saiu de uma seleção, e veio. Ele chegou com pompas e como um grande aço, um grande centroavante sendo contratado pelo Flamengo para tocar o barco. Tudo certinho. Aí ele chegou. E o cara não conhece. Não, ele conhece de ouvir falar, leu no Google, tudo bem. Ele vai ter que se mexer no negócio lá. E mexeu com estrelas. A gente sabe como são as estrelas do futebol brasileiro. Alguns jogadores aqui não aceitam banco, não aceitam porcaria nenhuma. E aí é errado. Então, aí é errado. E aí quando você bajula jogador é errado. Aí quando vão pro exterior, não ficam nem no banco, ficam na tribuna, às vezes ficam em casa, porque o técnico faz isso, ele muda, se hoje não interessa, hoje vai. Os caras entendem que isso faz parte do show. Mas aqui não. Se por acaso o cara for substituído, já torce o nariz. O técnico sofre aqui. Os brasileiros, obviamente, sofrem. E também tem uma grande culpa nisso, né? Os técnicos brasileiros. E os estrangeiros podem vir a peso de ouro e tal. Se a bola não entra, se os jogadores não forem comprometidos, não entenderem que eles podem fazer aquilo. Se fala toda hora aí que boa parte do elenco do Flamengo acha que chegou à conclusão que não vai conseguir fazer aquilo que o técnico quer. Certo? Volta para marcar, faz isso, faz aquilo, não vamos conseguir fazer. E aí é duro. Por isso que eu usei a palavra fritura, a batata tá assando. Porque o cara é importante, ganha muito. Mas os caras têm. Os jogadores estão blindados por contratos intermináveis e milionários. E tem também o staff. Mas ele também deve estar, Vanderlei? Hã? Se ele for demitido, ele deve ter um contrato que ele deve ganhar uma multa gigantesca. E aí, o cara que tem que decidir pela demissão de alguns ou de um, vai começar a fazer conta, né? E nós temos o nosso patrimônio, esse jogador vale quanto? Quanto vale o técnico? Não vale porcaria nenhuma, você paga a multa e ele vai embora. Mas e esse jogador? Quanto vale? É duro, cara. Uma coisa também, né, professor? Por exemplo, assim, a carreira dele como atleta, né? Um cara vencedor, né? Liga dos Campeões, tudo. E não vamos esquecer que há menos de 3 meses, né? Estamos agora, hoje 6 de abril,
há menos de 4 meses, ele era treinador do melhor jogador do mundo, viu? Do Lewandowski. Ele olhar pro Lewandowski, olhar pros caras do Flamengo e dizer assim, pô, o que os caras estão se achando? Eu tô mandando fazer uma coisa. Você fala assim, não sei se isso eu não tava no vestiário, se ele deu indireto pro Arrascaeta, pro Gabigol, pra lá, quem quer que seja. O cara falou, eu trabalhava com o Lewandowski, o melhor jogador do mundo, tava dirigindo uma seleção que tá na Copa do Mundo, como o Maldo falou. Um jogo só que ele não participou. Sem ele. Sem ele. E o cara assim, por aí, eu chego lá, converso com o Lewandowski, o cara joga no Bayern de Munique, é meu capitão da seleção, né? Dirige uma seleção pro país todo. Eu não posso falar com o Gabigol, com o Arrascaeta. E fora do jogador que ele foi, que ele primeiro ele tem a maior moral. O Oscar Tabares nunca reclamou do Arrascaeta, que ele nem colocava pra jogar. Na seleção do Uruguai, mas isso ele nunca ouviu uma crítica. Isso sempre falou também, né? Não. Sempre o jogador brasileiro teve esse problema de não ser bajulado. Principalmente quando é ídolo. Não, tô falando assim, que parece que o Paulo Souza chegou aí, a gente tá falando assim, ó, tem 3 meses, você falou, será que a diretoria foi no Paulo Souza e falou pra não botar o jogão pra valorizar? Você acha que alguém vai chegar o Paulo Souza com a bagagem que tem, Claro. como a gente fala do Rogério Ceni, pra caramba aqui, pela tudo aquilo que ele fez como atleta, né? Pô, de repente é o maior atleta da história de São Paulo, em título, tudo, o cara olha pro Rogério Ceni 2 vezes. E o Paulo Souza, você acha Mas que aí ele eu já também... vou discordar pra ser xingado de novo. Azar. Que bagagem que ele tem, Vânia? O Paulo Souza não tem bagagem? O que ele ganhou no futebol? Só te pergunto o que ele ganhou no futebol. 2 Champions League jogando na Juventus. Não. Como treinador. Então, não vamos apelar. Você não deu moral pro Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, pra você... falando como treinador. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro, pra você falar, não. Tá bom. Foi porque o Inter, meu irmão, faz parte Verdade, mas faz parte da competição. Se o Inter perdeu, não ganhou... como treinador, nada. Ele ganhou uma Copa da Hungria, ele ganhou um campeonato chegou israelense. chegou a ser a seleção não da é Polônia, qualquer um, gente. não, gente. Mas qual técnico? Não é qualquer um, não. Se Tem que você ser fosse o começo. Polônia também. O Abel chegou aqui, o Abel Ferreira também. Quem você contrataria Eu não em sou nada a dezembro favor do de ano queimar passado? o cara, eu não sou a favor de demitir Quem você o cara. contrataria? Mas história, como o Vamp tá falando, e você está falando, ele não tem. Quem você Quem tinha mais contrataria pro história? Flamengo Quem tem lá em mais Portugal? história? Quem eu contrataria pro Flamengo lá em Portugal? Agora pra galera surtar de vez. Jorge Jesus. Aí ele fala pra você Claro. que não vai largar o Benfica, que ele vai ficar no Benfica, que o Benfica poderia se classificar contra o Ajax, como se classificou sem ele. Aí o Jesus não quer. Aí você faz o quê? Aí o pessoal especulava que o Paulo Fonseca... Conversa Coloquei, com Jesus, inclusive, hoje no é Twitter. óbvio que ele deixa claro que ele pode ir, senão o Flamengo não ia pra Portugal. O Jesus tentou fazer do Flamengo uma espécie de um backup. Deixa o Flamengo na gaveta, se eu tomar um pé no traseiro, se eu quiser, eu volto pro Flamengo. Isso que ele tentou fazer. O Flamengo não pode se comportar dessa maneira, de ficar esperando o senhor Jorge Jesus definir se quer ou não o Flamengo. Não pode. E o Flamengo tem que... Só um minuto, Maurão. Break, hein? Break na Rádio Jovem Pan. Voltamos em breve, o debate segue. Pode concluir. E o Flamengo tem, acho eu, é a opinião, né? Tem que virar essa página. Ele foi contratado para virar essa página. Foi dito pro Paulo Souza: queremos tirar da zona de conforto, queremos briga por posições, traremos jogadores. Queremos mudar o modelo de jogo, etc. E o cara está tentando fazer aquilo. Agora, o Paulo Fonseca, que foi especulado por caçador de clique no Flamengo e depois no Corinthians, na época eu falei, esse cara não vem, ele quase foi pro Tottenham, ele quer a Premier League. Aí hoje, eu até pus no Twitter uma declaração que ele deu lá, tinha lá uma arte, a imprensa portuguesa falando que ele vai esperar o fim da temporada, que ele quer disputar um campeonato, quer comandar um time num campeonato competitivo na Europa. Ou seja, esses caras não vêm para cá. Os técnicos do primeiro escalão ou do segundo, eles não vêm para o Brasil, de jeito nenhum, além de serem caríssimos. O Vitor Pereira mesmo, ele só está no Corinthians porque ele foi demitido do Fenerbahçe e ele viu que o mercado não sorriu para ele. Qual o contrato que ele fez? 9 meses, até o final do ano. Esse cara, ele vai tentar fazer o melhor no Corinthians, não tem a menor dúvida, ele é um profissional. Mas ele já mira voltar para lá, como Jesus trabalhou no Flamengo, pensando em voltar para a Europa. Quando o Benfica chamou, ele voltou. E se você pegar o Abel Ferreira mesmo, que não era a primeira opção do Palmeiras, hoje tá sólido, tá no moral, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa aí, não sei o quê. Se você pegar a chegada do Abel Ferreira e a chegada do Paulo Souza, quem tem mais moral e mais bagagem, Paulo Souza é disparado, pô. Como jogador e como técnico, mais experiência. A chegada do... Se você pegar os dois, mais velho, a chegada. Hoje não, hoje o Abel ganhou 2 Libertadores, entrou numa zona de conforto, quer dizer assim, mudou. Renovou o contrato, tá com moral, o país todo já conhece. O status do Abel é dentro do Palmeiras. Isso. Palmeiras. Tanto que é que não... Não, no Brasil, né? Não, Sim, hoje no sim. Brasil, sim. Mas se ele tivesse uma opção que deu modo, falou, olha, o Benfica o quer amanhã. Eu duvido que ele renovaria com o Palmeiras.
É que não apareceu nenhum gigante europeu pra ele, não. Fala, Mauro. Então, assim, quando o Luiz Felipe Vieira veio buscar o Jorge Jesus, foi até por uma questão política. Ele achava que o JJ recuperaria o Benfica, né? E ele poderia se estabelecer ali do poder. Deu tudo errado, ele já não está na presidência e tudo mais. Fez várias contratações. Aliás, o Darwin Nunes, que fez gol, inclusive, agora foi uma das jogadoras que o Jorge Jesus pediu, né? E daqui a pouquinho o Benfica vai vender por uma fortuna, que é bom atacante uruguai. E o que acontece? O Flamengo ficou com uma coisa meio entalada na garganta. Aí os caras foram lá e fizeram, pode ser até meio infantil, até acho que é meio bobo isso, mas enfim, o que aconteceu? Eles foram lá para dar uma sacaneada no Benfica. Aí o Jorge Jesus aparece lá no Porto, rindo lá no dia que o Porto deu outra chapulhetada no Benfica. E ficou uma rivalidade. Ficou entrou ruim a relação. aquela palavrinha, né, Mauro, que o seu avô deve ter falado. Pequenininho, você era bonitinho. Você sempre foi bonitinho. Mas pequenininho você devia ser um garoto muito bonitinho. Porque depois a gente estraga. Que fase chegamos chamando o Mauro de bonitinho. Quando criança. O tempo vai destruindo todo mundo. Com carinho. Claro. Então, aí o teu avô disse o seguinte: agora é pirraça. Sim. Então, foi lá e, entre aspas, humilhou o Foi Benfica. pirraça. Então, O camarote no Porto, tava vendo o jogo. dando risada, quer saber de uma coisa? Agora é pessoal, é pirraça. Exatamente isso. Não vamos Pro abrir Flamengo mão. não vai facilitar nada. Nada. Então foi isso que aconteceu. Porque se não tivesse. Você veja, a vida é composta de momentos e de detalhes. Se não tivesse ido lá pro Porto, ei, vim aqui só pra te ver, burro. Se você estivesse assessorando o cara, você não ia deixar. Se ele te ouvisse, o Marcos Braz e o outro cara que tava com ele lá, você ia falar assim, ó, tudo bem, eu também quero, ninguém ama mais o Jorge Jesus do que eu, Thiago Asmar. Thiago Asmar e Jorge Jesus, tudo a ver. Então, mas Marquinhos, você é íntimo do Marcos Braz. Marquinho, não faz essa lambança. Fica quieto aqui no hotel, 5 estrelas, beleza, que a coisa vai se encaixar. Não, o cara foi lá e na frente de todo mundo, na frente de todos os portugueses que torcem pro Benfica, e mostrou que Benfica tomando nabo do Porto. tomando nabo. Então, Dando risada. então provoca os A caras. única coisa que eu achei boa dessa provocação é que eu acho que, assim, nada contra os portugueses, mas eu acho que muitas vezes eles vêm pra cá, o Jorge Jesus era assim, o Abel às vezes é assim, e o Paulo Sousa, se estiver por cima amanhã, talvez faça a mesma coisa. Tem muita visão do colonizador. Os caras chegam no Brasil, eles são bons, eles são competentes, eles se aprimoraram como treinadores, lá há investimento real no conhecimento do futebol, e aqui nós estamos atrasados. Tem esse curso da CBF de $1 milhão com aquele Micali dando aulas lá, não dá, né? Faça meu favor, quem vai me ensinar Micali, você olha a programação de tática, técnica tem muito pouco, tem várias outras coisas ali. Então você concorda que o Renato tá certo de ir lá tomar curso com ele? Eu acho que ali não é onde ele vai se revolucionar. Osmar Loss, dá aula de tática. aula também. Essa coisa do Flamengo. Então, mas acho que tem muito também da visão do colonizador, inclusive às vezes da imprensa portuguesa, alguns colegas. Eles acham que vão ensinar tudo aqui, que todo mundo aqui é idiota. Inclusive teve uma declaração há algum tempo, no Roda Viva da Cultura, para mim foi a pior do Abel Ferreira, quando o Paulo Vinícius Coelho perguntou para ele sobre a questão do jogo contra o Chelsea, e ele falou, ele falou em outras palavras, né? Não vou repetir exatamente o que ele disse, que a gente aqui no Brasil, nós não entenderíamos que os jogadores como o Dudu também tem que marcar, jogar sem bola. Pelo amor de Deus, a gente não está aqui na pré-história, tem técnicos que pensam assim, mas a gente discute isso amplamente na imprensa há anos, e muitos profissionais do futebol, treinadores e outros, sabem muito bem que o atacante tem que participar sem a bola. Então quando ele fala isso, reforça essa tese. O Abel faz isso às vezes, o Jorge Jesus faz isso demais às vezes, no tempo do Flamengo, e outros fazem. O Vitor Pereira, se estiver bem amanhã, vai fazer a mesma coisa. Então eu não gosto dessa visão do colonizador, quando o português olha pra gente como se nós fôssemos ainda o Brasil lá de 1500. Isso me incomoda. Então quando o Braz fez isso, eu confesso que por conta disso eu achei legal. Porque o cara veio aqui e falou assim, vou levar o técnico do Flamengo, ele levou. E o Flamengo com dinheiro, hein? Faturou $1 bilhão, campeão da Libertadores e tudo. E a proposta era gigante, né? Renovou por um valor surreal com o Jorge Jesus. E ele chegou com mais grana, prometendo o jogador, levou sem que o Benfica tivesse na situação das mais tranquilas do ponto de vista financeiro. Não estava nadando em dinheiro. Então tem isso, mas é lógico que do ponto de vista estratégico foi uma lambança. Porque você foi lá, provocou o Benfica, e se tinha intenção de contratar o Portuga, ali a coisa morreu. E eles só demitiram depois que o Paulo Sousa foi anunciado. Se o Paulo Sousa não fosse anunciado, eles iam segurar mais um pouco, porque o jogo do Ajax era só em fevereiro. Eles tinham tempo. Bom, pessoal, o que a gente pode perceber, né, é que tem muita gente que torce contra o Flamengo, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? São 3 ex-forças que torcem contra o Flamengo, né? O Talquinho de Bebê, o Sardinha e o Palito de Fósforo, né? Meia dúzia de torcedores de cada um. Então, não é interessante para ninguém um Flamengo forte.
O Flamengo incomoda também a mídia paulista, né? O pessoal lá é claramente torcedor lá daquele time verde, alguns torcedores do Corinthians. Eu só falo o nome de time aqui que eu respeito. Não é interessante. Não é interessante um Flamengo forte. Então eles criam que zuma de tudo que é lado, começam a buzinar a cabeça de muita gente, começam a tentar formar opinião nas redes sociais. Vamos ter calma, vamos esperar, porque se não formos nós a favor do Flamengo, não vão ser os nossos adversários que vão ser a nosso favor. Vamos aguardar, vamos esperar, vamos ter paciência, vamos esperar a limpa que o Paulo Souza está fazendo. Se não der certo com ele, mas pelo menos ele vai fazer a limpeza, aquilo que ele foi contratado para fazer, ele vai fazer. E nós vamos voltar a ter um time forte. Vamos aguardar. Ajuda aí o crescimento do canal, preciso da ajuda de vocês. Preciso bastante. Se puder ajudar, dar um like, compartilhar, eu vou agradecer demais. Esse é um canal que vai estar sempre aberto para vocês, para que vocês possam estar sempre com a gente aqui, discutindo, ouvindo, respondendo, perguntando, concordando, discordando. Um abraço, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.